Amém? E a gente está fazendo teologia a respeito do batismo. Então, para um aliancista, não tem como conversar sobre batismo sem entender a aliança de Abraão. Isso é muito importante. Se você não entender a aliança de Abraão, você não vai entender o batismo. E a gente vai lutar aqui contra uma vertente que acredita que o batismo é místico, no sentido onde, quando eu mergulho numa água, alguma coisa acontece em mim. Para o aliancista, o batismo é um ato simbólico de entrada no povo de Deus. Amém? E isso acontece desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento existe um símbolo de entrada no povo de Deus. Por exemplo, desde o Antigo Testamento existe uma espécie de ceia. Sabe a ceia que nós fazemos aqui? No Antigo Testamento também existe um tipo de ceia. É muito importante que a gente ensina no curso de membresia para vocês que a igreja, ela já existia no Antigo Testamento. Onde é que está a igreja no Antigo Testamento? Nas famílias. Uma coisa que é importante que vocês vão perceber, que todas as vezes que Deus fez uma aliança, todas as vezes que ele fez uma aliança, ele envolveu famílias. Porque o padrão do Éden é familiar. Adão, Eva e multiplicar a terra. Quando o homem cai, a primeira coisa que o homem vai fazer é quebrar o padrão de Deus. Até hoje isso acontece. Qual é a briga de hoje em dia? A sociedade quer quebrar o padrão criado por Deus. O padrão criado por Deus, família, não funciona. É isso que eles dizem. Isso não é de hoje. Isso acontece desde a queda, tá? Desde Caim, quando ele toma para si várias mulheres. O padrão que Deus criou de um homem deixar sua mãe e se unir como uma só carne com uma mulher e multiplicar a terra vem sendo quebrado pelo pecado do homem há muito tempo. Um exemplo disso é que cada vez a nossa sociedade ela tem repugnância pela família e pelo casamento. Quer que eu dê um exemplo para vocês? A maioria, eu vou generalizar aqui, tá bom? A maioria dos pais hoje em dia não querem que os seus filhos casem. Porque eles são frustrados no seu casamento e eles passam essa frustração para o casamento. E eles acham que o filho tem que passar por isso. Não casa, menino, vai estudar. Eles não conseguem ensinar o filho a fazer os dois. Estude, mas se prepare para o casamento, se prepare para constituir uma família. E a gente vai crescendo numa sociedade que é horrível ter família. Eu casar, eu ter família, não quero. E cada vez mais, ter filhos é um problema, casar é um problema, é uma ofensa. Então vocês vão perceber que, desde a queda, a descendência da semente, do descendente da mulher, que seria Cristo no futuro, vem preservando família. E a descendência da serpente, que se apresenta em Caim, vem corrompendo o casamento. Você vai perceber homem tendo várias mulheres, homem e mulher trocando ordem natural, se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Nós chegamos a um ponto, nos textos bíblicos, de ter pai com filha, irmãos. Começa a manchar todo o ecossistema criado por Deus, porque o pecado é rebelde contra Deus. Mas quando a gente olha para a aliança de Deus, todas as alianças de Deus incluem família. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Noé. Ele faz com Deus, está incluído quem na aliança com Noé? A família de Noé. E aí, depois que Deus salva Noé e a sua família, dentro da família de Noé surge a corrupção do próprio padrão de Deus, que é a família. Um dos seus filhos já vai para um outro lado, mostrando ali uma descendência da serpente. Abraão, de novo a aliança é feita com ele e com uma família, sua mulher e filho, um filho que ia nascer. Você vai vendo de novo as sub-alianças, que são aliancinhas menores ali, com os filhos dele, sempre envolvendo família, sempre envolvendo um povo. Você vai perceber lá em Moisés, Deus falando, reúne todo mundo, faz uma refeição, eu vou libertar vocês do Egito, inculca o ensinamento na mente dos teus filhos, prega atrás das portas. De novo, a aliança envolve família. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Quando a gente vai para Davi, que é uma aliança mais voltada a uma dinastia de um rei, Cristo no trono como um rei, que reina sobre um povo, e esse povo é constituído de famílias. O que são as 12 tribos? Famílias. Vocês estão entendendo? Então, nossa linha de raciocínio, ela vai surgir a partir do modelo de aliança que Deus faz com o homem. Ele inclui famílias. Cada aliança dessa tem um símbolo.
Por exemplo, eu tenho o símbolo do arco-íris com Noé. O símbolo continua até hoje aparecendo. Vocês já perceberam isso? Até hoje o símbolo aparece. Em Abraão ainda aparece o arco-íris em momentos específicos, mas agora nós temos a circuncisão. Em Moisés ainda aparece o arco-íris, porque até hoje aparece a circuncisão, porque eles praticavam isso, e agora você tem uma comemoração da libertação do Egito, que se chama Páscoa. Essa festa, eles deveriam lembrar todos os dias da libertação do povo de dentro do Egito. Quando nós vamos para o Novo Testamento, ainda continua existindo símbolos. De dentro da Páscoa surge a Santa Ceia. A primeira ceia foi feita onde? Na Páscoa. Só que Deus começa agora a criar uma estrutura para que os povos gentios pudessem entender. Então ele faz com que essa estrutura seja menos étnica, para não ser a respeito só da etnia judaica, e ele começa a criar um formato para que os gentios pudessem participar desses símbolos. Nós temos o que é Santa Ceia, e nós temos o batismo. Vocês estão entendendo? Ainda continua, por exemplo, o arco-íris aparecendo. Uma outra simbologia que tem no próprio Moisés, que é a lei de Deus. Nós ainda temos a lei aqui na mão, na Bíblia. Nós ainda lemos ela. Ela serve de caminho moral para a gente saber se estamos errando. Não é um livro de retalhos. A Bíblia é uma continuação. Eu preciso ler a Bíblia a partir do todo. Por favor, meus irmãos, fazer teologia é muito bom. Mas se você fizer teologia a partir de um assunto específico, você precisa entender primeiro que tipo de hermenêutica, de interpretação você vai usar. Que tipo você vai usar? Cada autor que você lê tem um tipo de interpretação bíblica. E nós somos aliancistas. Eu quero mostrar para vocês hoje como a aliança de Abraão ela é fundamental para essa igreja e para todo cristão. Amém? O que eu fiz domingo passado para vocês? Eu mostrei para vocês Gênesis 12. E eu falei a seguinte informação para vocês. Você não pode ler Gênesis 12, que é aquele chamado de Abraão. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu te mandar. Nós não podemos ler Abraão tentando imitar Abraão para ter as bênçãos que Abraão teve. A história de Abraão não foi escrita para você gloriar Abraão. A história de Abraão foi escrita para mostrar que um Deus soberano, que um Deus poderoso, transformou a vida de um homem comum, como transforma nossas vidas. Primeira coisa que eu falei para vocês, em Gênesis 12, Abraão não procura Deus. Deus vai até Abraão. E eu disse para vocês, é por isso que nós não podemos falar que é a gente que procura Deus. Em nenhum momento da Bíblia existe um homem que por conta própria quis Deus, sem que antes Deus tenha moldado o ambiente, o contexto, para que esse homem consiga crer. Não existe. Toda vez que o homem conseguiu crer, Deus afetou o ambiente. Deus afetou as circunstâncias. Deus falou com esse homem. Então não foi do nada que ele decidiu largar tudo. Primeiro Deus afetou a realidade daquele homem, fez uma promessa e esse homem creu naquilo que Deus fez existir primeiro. Todos estão me entendendo? E eu mostrei para vocês que existem duas linhas teológicas. Tem gente que acredita que aquilo foi uma promessa para Abraão, para o Abraão judeu, e se você imitar ele, você vai ter as bênçãos que Deus prometeu para ele. Isso é um equívoco. A partir do momento que Deus se revela a Abraão, a bênção que ele fala sobre Abraão, ela é para ele e para o mundo inteiro. Ele fala para Abraão três coisas. Eu quero que vocês rapidamente abram comigo em Gênesis 12, deixa marcado 15.
Gênesis 12, a gente vai ler o versículo 2 e 1. Eu estou lendo aqui na versão NVI. Quem tiver por celular e quiser me acompanhar, essa é a versão, tá? Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nós temos aqui um ato soberano de Deus que alcança o homem, como te alcançou no dia que você conseguiu crer. Se você disse sim ao Senhor, se você aceitou, entre aspas, ao Senhor, foi porque antes ele tocou a realidade para que você tivesse o ambiente para crer. Se fosse depender de você, é como Paulo diz, ninguém quer, ninguém entende, ninguém deseja. Só se você travar uma guerra com o apóstolo Paulo. Não, eu quis, eu desejei, não. Deus colocou a vontade em você. Ele fala assim no 2, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Deus cumpriu isso? Cumpriu. Nós estamos falando dele até hoje. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de da terra serão abençoados. Na história inteira de Abraão, você vai perceber Deus cuidando de Abraão. A gente vai ler no 15 hoje que Deus fala para Abraão: eu sou o teu escudo. Grande é o teu galardão. Mas por que ele diz isso? Porque Abraão foi o instrumento de Deus para que o plano de redenção desse certo. Porque Abraão inicia a nação que Cristo como homem nasceria. O objetivo ao escolher Abraão não é porque Abraão é bom. Eu li para vocês domingo passado, ele mente. E eu vou ler nesse próximo texto, ele fica ansioso pela promessa e ele comete alguns erros para antecipar as promessas de Deus. Ele é falho. Quando Deus escolhe um homem falho como Abraão, não é por causa desse homem. É porque esse homem falho seria um instrumento para que existisse a nação de Israel, para que da nação de Israel o Messias nascesse, para que se fosse cumprido as promessas. O que é que Deus fez? Ele escolheu uma nação para que o Messias pudesse nascer. Deus decidiu se revelar para uma nação. E quando ele fala, eu vou te guardar, eu vou te abençoar, ele está falando, por você ser meu instrumento, eu providenciarei tudo que for necessário. Ah, mas e o povo de Israel que sofreu no cativeiro? E o povo de Israel que foi escravizado? Não foi porque Deus deixou eles na mão. Aqueles momentos de escravidão e cativeiro foi Deus disciplinando o seu povo. Assim como a gente passa por problemas, e por sermos filhos de Deus, nós somos disciplinados pelos nossos maus comportamentos. Apesar de nós estarmos em uma aliança de graça, Deus nos salva pela sua graça, Deus não vai criar filhos mimados. Ele vai te dar umas belas surras para você aprender. Ele vai você passar por situações até que você aprenda, porque ele te ama. Hebreus capítulo 12. E a nação de Israel não é diferente. Deus puniu aqueles da nação de Israel que não eram seus eleitos e preservou, mesmo sofrendo, aqueles que eram seus eleitos. É isso que a gente vê na história. Então, ele guardou tanto Abraão como sua descendência. E ele fala no 12, que realmente ele abençoou quem abençoou ele, amaldiçoou quem amaldiçoou ele, porque todos os povos que vieram contra Israel foram punidos. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Foi ou não foi? Na descendência de Abraão, lá em Mateus, você tem a descendência de Jesus Cristo, começa lá em Abraão, por exemplo. Tem Abraão e mostra que Jesus é parente de Abraão. Então é verdade isso. Jesus abençoou várias famílias dessa terra. Nós não estamos aqui? Ao mesmo tempo desse culto, tem outras igrejas se reunindo. Fruto do descendente que nasceu da família de Abraão, chamado Cristo Jesus.
Ele fala, até aqui tá bom, foi o que nós falamos no último culto. Eu mostrei para vocês também que até a terra que Deus deu para Abraão, que foi Canaã, ele falou, eu vou dar para os teus descendentes a terra de Canaã. Não foi em vão. A terra de Canaã, ela é central para que o evangelho fosse expandido. Até isso, Deus, soberanamente, já tinha arquitetado. Por isso, meus irmãos, é o que eu conversei com vocês na conversa de membresia. Não use texto do Antigo Testamento para se beneficiar de bênçãos materiais, porque isso não existe. Nós não podemos olhar para a revelação do Antigo Testamento querendo encontrar interesses pessoais. Nós precisamos encontrar Cristo. Porque o texto foi escrito para isso. Amém? Agora, vocês precisam ter uma compreensão. Qual compreensão eu preciso que vocês tenham? A aliança com Abraão, ela vai se revelando aos poucos. Essa é a primeira fase. Deus faz uma promessa para Abraão. A partir desse momento, vai dar tudo errado para Abraão. Ele mente. Ele precisa entrar em guerra por causa do sobrinho dele. Porque invadem a terra do sobrinho dele. Ele é feito escravo. Ele precisa lutar em guerra. Ele vence de uma forma surpreendente a guerra contra outros reinos em formação. O povo egípcio recebe uma praga por causa dele, que ele mente, dizendo que a Sara não é a mulher dele. Então, tu imagina esse homem. Senhor, tu me fez uma promessa. Eu fui para uma terra, mentiu, o Senhor jogou maldição sobre a vida daqueles homens por querer tocar na minha mulher. Eu tive que entrar em guerra por causa que o meu sobrinho teve dificuldade. Já está se passando o tempo. Outra coisa, a terra de Canaã que o Senhor falou que ia me dar, passou por seca. Que promessa é essa? Imagina a cabeça dele, né? Depois que ele volta da guerra, nós vamos entrar agora no capítulo 15, onde Abraão está um pouco triste, está sem confiança. E eu quero mostrar algo interessante que a gente precisa olhar para entender um pouco a aliança de... Vocês podem ir no 15... Quem achou, diga amém. Amém. Antes eu quero ler algo para vocês. Presta bem atenção nas minhas palavras, por favor. Tá bom? Poucas cenas nas Escrituras são tão solenes quanto Gênesis 15. Repete comigo. Esse texto é fundamental. Ali um homem idoso olha para o céu, estrelado, e ouve Deus lhe prometer o impossível. Esse texto não é apenas uma lembrança antiga da fé de um patriarca. É o coração da história da salvação e da redenção. Vou repetir. É o coração da história da redenção. Por que eu estou falando isso para vocês? É aqui que o Deus que criou o mundo decide amarrar-se ao homem por um juramento. Não como um contrato entre iguais, mas como o pacto de graça, na qual ele assume sozinho todas as obrigações da promessa. Tudo o que vem depois, povo de Israel, a cruz, a igreja e até o nosso batismo, nasce aqui, em Gênesis 15. Vocês estão entendendo? Lá em Adão e Eva, quando eles caem, nós temos o proto-evangelho, a primeira menção de Cristo. Quando Deus dá a punição para a serpente, ele fala, vai vir um descendente da mulher que vai esmagar sua cabeça e você ferirá o calcanhar. E nós já ensinamos isso no curso de membresia, que o ferir o calcanhar é Cristo ferido na cruz, e esmagar a cabeça é Cristo vencendo a morte. Logo em seguida, Adão e Eva recebem a punição, só que ao invés de eles serem tratados por um Deus irado, Deus veste eles com pele de animal. E nós temos o primeiro sacrifício em Gênesis 3. Um animal morrendo, igual acontece lá com Moisés, e
sendo vestido à nudez de Adão e Eva. Nós não temos ali uma aliança clara. Nós temos um ato de graça. Quando vai para Noé, nós temos uma aliança que nós chamamos de aliança da preservação. Deus, olha só, pune o pecado do homem, mas preserva uma família que também era pecadora. Por isso que o texto fala em Noé, Deus olhou para Noé e tratou ele com benevolência, ou tratou ele com graça, dando a ideia que foi imputado sobre Noé, foi colocado sobre Noé uma reputação que ele não tinha. Ele foi tratado de uma forma que ele não merecia. Agora a pergunta que fica é, por que Deus não matou toda a humanidade? Porque Deus prometeu para Adão e Eva que vinha um descendente que destruiria as obras do pecado de Satanás. Se ele mata toda a humanidade, ele mentiria. O que ele fez? Ele puniu toda a humanidade e preservou uma família. É para isso que a aliança de Noé serve. Para mostrar que Deus não mente e que ele cumpre o que ele promete. Só que agora em Abraão, nós vamos ter a primeira documentação histórica da nova aliança. Vou repetir enfaticamente para vocês, nova aliança não começa no Novo Testamento. A nova aliança, ela começa a partir do momento que Deus trata Adão e Eva com graça. Só que ela é documentada historicamente como forma, como organização em Abraão. E é cumprida em Jesus. A partir desse momento, o aliancista precisa entender que a aliança de Abraão formata a nova aliança, já é a nova aliança. A aliança no Sinai com Moisés é serva da aliança de Abraão, ela é uma continuação, ela tem a mesma substância, ela é a mesma coisa, só que ela vai tomar agora uma administração diferente, ela vai revelar novas coisas. Tanto é que na aliança com Moisés existe circuncisão ainda. Existe o cumprimento das promessas que Deus fez para Abraão. Eu vou te dar uma terra chamada Canaã, só que o teu povo vai sofrer 400 anos, depois eu vou libertar eles. O que aconteceu em Moisés? Isso que Deus falou. Você vai ter aliança com Davi. A aliança com Davi é serva da aliança de Moisés e serva da aliança de Abraão. Não são coisas diferentes, são coisas que se completam. É o mesmo tipo de aliança, focado em te mostrar algo específico. Então, meus irmãos, por favor, não cometa o erro de achar que o Antigo Testamento existe um Deus e no Novo Testamento existe outro. Isso não existe. Porque nós vamos ver agora um Abraão que mentiu, um Abraão que tentou antecipar a promessa de Deus. 2 vezes ele tentou ter um filho. Uma ele adota, outra ele faz um filho com uma mulher. E mesmo assim, a misericórdia de Deus sobre ele fez a aliança continuar. E não foi só ele, o filho dele cometeu o mesmo erro. O filho do filho dele cometeu o mesmo erro. Nós podemos ver no texto a corrupção humana, que é a mesma corrupção que você tem, e um Deus gracioso. Mas não confunda um Deus gracioso com um Deus que é covarde ao erro. Nós vemos no Antigo Testamento um Deus gracioso, misericordioso, mas que pune o mal. Porque o mal não sai impune, assim como teus pecados não vão sair impunes, os meus e os teus. Nós sofreremos as consequências dos nossos erros em vida. Apesar de Deus ter nos salvado e nos perdoado, Deus não vai criar filhos mimados. Você precisa estar atento aos erros que você tem aceitado, porque eles vão fazer você sofrer um pouquinho nessa terra. Aqueles que dão ouvido para o seu pecado, já estando em Cristo, continuam com espíritos e salvos, mas vão sofrer nessa terra. Se você gosta de sofrer, se você gosta de quebrar a cara, continua dando ouvido para o teu pecado. E uma coisa que é interessante, olha o que o texto diz. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Aqui, ó, importante para vocês, baseado no que eu falei. Por isso a teologia reformada afirma
que a aliança com Abraão é a forma histórica da aliança da graça. Em Cristo, essa mesma aliança é levada ao seu cumprimento, não à sua substituição. A aliança em Cristo é a mesma aliança em Abraão. Em Abraão, historicamente, ela se torna visível. Em Cristo, historicamente, ela é cumprida. Ela é finalizada. Ela é plena. Vocês estão me entendendo? São essas convicções que eu preciso que todos nessa igreja tenham. Porque o erro teológico é muito grave. O interesse material é muito grave. O que Deus faz na página do Antigo Testamento é mostrar o plano de salvação para te salvar. É mostrar quem é Cristo. O quanto ele é justo, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é gracioso, o quanto ele é santo. Vamos agora para o texto, então. Versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão. Primeira parte aqui. Depois dessas coisas. Que coisas são essas? Ele acabou de vir numa guerra, onde ele encontra o famoso Melquisedeque, né? Onde ele derrota alguns reis, e ele dá ali o dízimo para Melquisedeque, toda aquela história. Uma coisa que é interessante, ele está preocupado, Abraão. Ele derrotou alguns reis, e você acha que eles não veriam atrás dele de novo? Ele está um pouco preocupado, ele está desanimado, porque ele está vendo ele mentir, ele entrar em guerra. E ele fica se questionando, caramba, que promessa é essa? E de novo, meus irmãos, de novo, ele não decide falar com Deus. Olha o que o texto diz. Depois dessas coisas, o Senhor falou com Abraão. Numa visão. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa ou o seu galardão. Note uma coisa. Abraão não pede esse encontro. Deus é quem inicia o diálogo. Tem uma frase do Guerra dos Vus que é muito legal. Ele diz assim: a revelação de Deus cria o mundo espiritual em que Abraão passa a viver. Vou repetir. A revelação de Deus cria o mundo espiritual em que Abraão passa a viver. Em outras palavras, é Deus que cria o contexto para você crer. Toda vez que Deus revela-se ao homem, ele está criando uma realidade física e espiritual para que você possa fazer o que você não consegue, que é crer e ter relacionamento com ele. Vou falar de novo, não foi você que criou isso. É Deus que faz isso acontecer. É Deus. Por favor, tire o mérito, tire a glória de você. É Ele que criou isso. Quer que eu dê um exemplo para você? Você acha que existe uma igreja como essa por quê? Quem cria isso é Deus. É Deus que cria o contexto para que você possa exercer sua fé. Olha como Deus ele é tão magnífico e maravilhoso. Quem diria que nós estaremos aqui hoje? Eu nunca me imaginei aqui. Eu nunca me imaginei. Eu nunca imaginei na minha vida que eu seria pastor de uma igreja reformada. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Mas Deus, quando ele se revela, ele cria o contexto, tanto espiritual como físico, para que a gente possa crer. De novo, o nosso bom Deus nos direcionando. Se dependesse da gente, a gente não estaria aqui. E aí, diante disso, Deus permite que Abraão possa conversar com ele, possa dialogar com ele, como Deus permite que hoje a gente possa fazer o que com ele? A gente possa dialogar com ele. Apesar da gente, muitas das vezes, não usar isso. Mas, nesse sentido, Abraão não é tão besta como algumas pessoas, não. Se eu posso me comunicar com Deus, o que eu vou fazer? Eu vou falar com Deus. Olha o que vai falar o próximo texto. Uma coisa importante que o Guerra dos Vus fala. Deus chama o homem para dentro da sua história. Isso é muito legal. O versículo 2 diz assim: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor,
Que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. Por que Abraão está questionando isso? Porque Deus tinha falado no 12, versículo 12, no capítulo 12, eu vou fazer você ter uma descendência numerosa. Por causa da tua família, muitas famílias do mundo serão abençoadas. Aí Abraão está vendo, eu estou velho, minha esposa está velha. Que horas isso vai acontecer? Só está dando as coisas erradas. E aí? Aqui está a crise da promessa. Deus prometeu a descendência em Gênesis 12. Mas o tempo passa e nada acontece. Tem uma coisa interessante quando Abraão fala assim, quem vai ser meu filho, meu herdeiro, é alguém da família de... Deixa eu ler aqui o nome do... Eliezer de Damasco. O que é isso aqui, tá, gente? Deixa eu explicar para vocês. Olha só. Nos dias de Abraão, era costume entre os povos mesopotâmicos que um casal sem filhos adotasse um servo de confiança como herdeiro substituto. Essa prática está documentada, segundo a arqueologia, achou os tabletes de Nuzi, provenientes da cultura hurrita, localizados na mesma região onde Abraão viveu parte da sua jornada. Segundo as leis hurritas, o servo adotado passava a exercer a função de filho legal, cuidando dos pais adotivos em sua velhice e herdando seus bens após a morte deles. Contudo, caso posteriormente nascesse um filho biológico, a lei determinava que esse filho natural se tornaria o verdadeiro herdeiro, e o servo perderia o direito à herança. É dentro desse contexto jurídico e social que Abraão interpreta a sua situação. Ao dizer que Eliezer seria o herdeiro, Abraão não está tomando uma decisão pecaminosa nesse momento, mas seguindo o costume legítimo da época. Uma solução culturalmente aceita para a infertilidade conjugal. Como ela era infértil, ele ia adotar um filho já existente, uma pessoa já existente, poderia ser um servo dele mais novo do que ele como filho, ou filho de alguém. Contudo, na perspectiva da revelação divina, essa atitude revela uma tensão entre fé na promessa e a dependência dos costumes humanos. O que Abraão pensou? Já que eu vou ter uma descendência e minha mulher não pode ter filho, eu vou dar um jeitinho, eu vou dar uma ajuda para Deus. Ele já estava organizando o quê? Um dos meus servos aqui vai ser meu futuro herdeiro. E aí Deus vai responder para ele dizendo que não aceita isso. Não foi isso. Eu vou te dar um filho. Olha o próximo texto no versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Quando ele fala um filho gerado por você mesmo, ele pensou, então tem que gerar alguma coisa. Aí ele vai tentar fazer um filho na serva da mulher dele, que também culturalmente era comum isso acontecer. A serva daquele tempo era uma escrava. Ela não era dona de si. Quem era dona dela era a patroa. Então, se ela precisasse ter um filho e não conseguisse ter, ela entregava a sua escrava para o marido. Isso era completamente normal. A mulher não ficava ofendida. Naquele tempo, ficava ofendida se não tivesse filho. Então, é só para vocês perceberem que 2 vezes Abraão tenta dar um jeitinho. O irmão pecador igual a gente. Esse aí é teimoso, não sabe esperar. Alguém aí não sabe esperar? Vocês têm problema de esperar? Olha essa conversa que Deus vai ter com Abraão. Vamos para o versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Geralmente esse texto, algumas igrejas vão usar assim, olha, Abraão, o pai da fé, olha como ele creu, vamos ter a fé de Abraão. Rapaz, como é que não crê?
o tanto de promessa, Deus aparece 2 vezes para ti. Ou se tu não crê, também está muito burro. Não foi espontâneo dele. Olha o tanto de promessa. E depois disso daqui, Deus ainda vai chamar uma conversa. Olha para o céu. Conta aí. Tua descendência vai ser igual isso. Eu vou te dar a terra de Canaã. Olha o Deus toca a existência. É igual o Guerra dos Rios fala. A revelação de Deus cria a realidade espiritual e terrena para que você consiga crer. Não é você. Tem toda uma condição à tua volta para que o ser pecador que você é, creia. Deus levanta homens para pregar o evangelho, para estudar o evangelho, para num culto você escutar a palavra. Deus cria uma igreja. É muita coisa na história acontecendo só para você, pecador, crer. Aí no final das contas, você fala, ó Deus, por que estou passando por isso? Olha o que eu deixei pelo Senhor. Tu não faz mais do que tua obrigação. E se nós somos malditos por falar isso? É vergonhoso jogar na cara de Deus o que nós abandonamos, sendo que muitas das vezes nem foi abandonado de fato. Esse texto de Abraão fala sobre falta de confiança. Fala sobre a pecaminosidade do homem, a soberania de Deus e a graça dele em alcançar pecadores. E aí a gente vai ler agora uma coisa interessante. Paulo faz teologia sobre esse texto. Paulo vai explicar o que esse texto significa. E a gente precisa olhar com o olhar de Paulo. Porque tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu não estou fundamentado de mim para mim mesmo. Eu estou fundamentado em Paulo. Em Paulo em Romanos, em Paulo em Gálatas. Paulo vai explicar algo. A gente vai ler agora. O que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer o seguinte. Abraão, ele creu e recebeu algo que ele não trabalhou para isso. É por isso que o texto fala assim, e foi creditado, Abraão creu e foi creditado justiça. Foi colocado sobre ele. A ideia de creditado que Paulo vai usar em Romanos é de conta. Imagina que a tua conta está vazia agora. A conta do Banco do Brasil, do Bradesco está vazia. Não tem nada. Vamos exagerar um pouco. Está devendo, que essa é a realidade. Está devendo. Né? Se cair qualquer dinheiro lá agora, suga. Sabe aquela conta que tu fala assim, me envia aquele dinheiro lá, já enviei para tua conta do Bradesco. Meu Deus, não, perdi o dinheiro. Geralmente acontece no Bradesco. Né? Então, a linguagem de Paulo é o seguinte, a tua conta está vazia. Se tu trabalhar para ter dinheiro, quando o teu patrão te pagar, ele não faz mais do que obrigação dele. Por quê? Se eu trabalhei para o meu patrão, ele me deve. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Deus deve algo para alguém? Não. Deus não deve nada para ninguém. Essa é a linguagem que Paulo vai falar. O que Abraão recebeu na conta dele foi um presente. Ele não trabalhou para isso. Logo, a fé de Abraão não é fruto de um trabalho pessoal dele. A fé de Abraão é a consequência do plano de Deus em volta dele e dentro dele, gerando a capacidade de crer. Eu espero que eu esteja sendo claro para vocês. Se você está sentado aqui hoje, me escutando, quem te deu a capacidade de crer e estar aqui foi Deus. Então para de achar que Deus não te ama, para de achar que você está sozinho, porque você não está. Deus é muito misericordioso. A gente vai ler já Romanos, mas tem uma coisa interessante. Abraão ele vai aprender uma lição aqui pessoal. Abraão estava aprendendo a lição básica que todo crente precisa aprender. Saber que as demoras de Deus não são negações. Toda vez que Deus demora a fazer algo, não significa que Ele não está te olhando, não está te vendo e não vai te ajudar. Se você quer muito uma coisa, ou você está pedindo muito alguma coisa, e você sabe que aquilo é justo e correto, mas Deus não está te dando, não é porque Ele disse não.
é porque ele está querendo testar algo em você. Ele está querendo te ensinar algo. Na hora certa, se for da vontade dele, as coisas acontecem. Era muito isso que Abraão não estava entendendo. Caramba, ele me prometeu, eu saí da minha terra. Tá dando tudo errado. E Deus aparece para ele falando assim, calma, que o tempo não é você que dá. Quem determina o tempo de cada coisa acontecer, sou eu. Aí ele chama Abraão para uma conversinha. Mas antes da gente entender essa conversa, a gente precisa entender o que Paulo fala sobre o crer de Abraão. Então vamos lá para o texto. Eu quero que você vá para mim, lá comigo. Vamos para Romanos 4. Quem achou, diga amém. Que diremos, pois? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Aqui Paulo começa uma exposição, porque o judeu, ele comete o mesmo erro que muitos evangélicos hoje em dia. É incrível isso, né? O mesmo erro dos evangélicos de hoje em dia é o que nesse texto Abraão vai combater. O judeu, ele idolatrava a história de Abraão. Ele idolatrava o Abraão, as bênçãos que Abraão conquistou com a fé. Se você pegar muitos livros de rabinos, tanto de épocas antigas ou de hoje, o comentário sobre Abraão é sempre na moralidade de Abraão e na capacidade de Abraão de ter fé, porque ele foi considerado amigo de Deus. Então, o povo de Israel, ele tem até um sério problema de ter um preconceito com Jesus, porque eles estimam mais Abraão e Moisés. Então, os judaizantes dessas igrejas, que eram pessoas que se convertiam, criam em Cristo, mas queriam ter raízes judaicas, eles começam a ter um embate, porque eles olham muito para as obras ritualísticas, as obras morais de Abraão, e Paulo vai quebrar toda a espinha dorsal. Nem Abraão, nem Davi eram perfeitos. Todos foram perdoados gratuitamente por Deus. Ele pega Abraão, Davi e Isaías. Olha o que ele diz. O que nós podemos falar, então, em outras palavras? O que nós podemos falar sobre Abraão ter alcançado, segundo a carne, nosso pai? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, o que é ser justificado? Ele foi perdoado pelas suas obras. Porque o texto que nós lemos em Gênesis 15 fala o seguinte, ele creu, isso foi lhe acreditado justiça. O que é ser acreditado justiça? Ser justificado. Então, se fossem outras palavras, a gente falaria assim, Abraão teve fé, por isso foi justificado. Tá? Se fosse em outra linguagem. Se eu entendo que a fé é a primeira coisa que acontece, eu entendo o seguinte, o mérito da minha fé, a recompensa da minha fé é eu ser justificado. Se eu tiver a fé de Abraão, Deus vai me justificar. Só que a gente já aprendeu que Abraão creu mediante a todo um ecossistema sendo criado, revelacional, Deus aparecendo para ele, Deus tocando na história para que ele pudesse crer. Você só crê porque Deus te deu condições de crer. Então a gente ensina no curso de membresia o seguinte, a fé que acontece na conversão, ela só é possível porque você nasceu de novo. Porque Deus te deu vida. Porque Deus decidiu se relacionar por meio do seu Espírito com você. Acontece com a gente, acontece com Abraão. Por que isso é importante? Presta bem atenção. Isso é muito importante porque a gente começa a perceber o que Paulo está dizendo. Paulo vai provar agora para a gente que a fé que vem de você foi dada por Deus. E quando a gente usa a fé, a gente acessa os benefícios da justificação. Então eu tenho ensinado para vocês aqui há muito tempo que a fé é a ferramenta que me faz acessar os benefícios da justificação. Vou dar um exemplo bem básico para vocês, bem básico. Eu chego com o Rodrigo e falo assim, Rodrigo, pega esse cartão, vai lá sacar R$1 milhão. Esse cartão é a fé.
Eu dei o cartão para ele, correto? Eu dei o cartão para ele. Ele pegou a fé. Ela é uma ferramenta para que ele use esse cartão para acessar os benefícios. Se fosse numa linguagem bíblica, seria o seguinte: o cartão é a fé, e na hora que ele coloca no caixa eletrônico, que ele vai receber é perdão e a reputação de Cristo para poder acessar a presença de Deus. Vocês estão entendendo? É justamente isso que Paulo vai querer defender no livro de Romanos. Ei, judeu, que olha para a moralidade, para as bênçãos terrenas, as bênçãos físicas. Ei, tu que ama demais a tua nacionalidade, a ponto de negar o Messias. Os evangélicos cometem o mesmo erro hoje. Ou idolatria a Israel. Eles acham que porque eles tocaram no utensílio judaico, eles vão ser mais abençoados. E as igrejas estão cheias de idolatrias. Quanto mais utensílio judaico eu tenho, mais eu me sinto perto de Deus. Não é o utensílio que te faz ficar perto de Deus. Não é prédio que te faz ficar perto de Deus. É Cristo. É o Espírito Santo. Vamos ler o texto? Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele pode se gloriar, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? E olha agora a andada de Paulo agora. Vamos olhar a Bíblia? Ele vai olhar o texto que nós estamos analisando. Creu Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. É meio difícil o texto, mas eu vou explicar. Ele falou assim, aquele que trabalha não tem que receber, não tem que ser imputado ou colocado na conta dele, ou colocado sobre ele, nada. Porque, na verdade, se eu trabalho para merecer algo, não tem graça, tem dívida. Então, se eu sou salvo por obra, se Abraão ele foi salvo por Deus porque ele foi obediente, não teve graça nenhuma. Deus estava devendo ele. É isso que Paulo quer dizer. Judeu, é isso que tu está defendendo, que Abraão era tão bom e perfeito que Deus estava devendo ele. Essa é a tese de Paulo. Tu quer dizer, então, que ele teve tanta fé a ponto de Deus dever ele, e ele vai defender o contrário negativo. Não é isso. Para que seja imputado, colocado, para que você seja vestido, ou para que seja colocado no teu lugar a reputação de Cristo, isso foi feito com graça, sem você merecer, sem você ter trabalhado. Quer que eu te dê um exemplo? Tu não trabalhou para ser salvo. Cristo morreu, tu não tinha nem nascido. Ah, mas eu criei. Eu já te falei que a fé que tu teve, Deus criou todo o ambiente em tua volta para te conseguir crer. Porque se não fosse isso, tu não conseguia crer. Qual é o ambiente que ele fez? Primeiro, interno. Lembra que eu falei lá na primeira pregação das verdades? Deus ele se revela externamente e internamente. Ao mesmo tempo que ele está se revelando internamente, fazendo você nascer de novo, ele coloca no teu caminho alguém para falar o evangelho para você. Não é você, meu irmão. Não foi Abraão. E Paulo vai defender isso aqui. Olha o que ele fala. Ora, aquele, versículo 3, versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça. Não existe graça para alguém que trabalha. Se alguém trabalha para conquistar algo, é mérito. Na verdade, é uma dívida que essa pessoa merece, tem com alguém. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O que ele quer dizer aqui? Abraão só creu porque Deus deu uma promessa para ele. Ele não fez nada, gente. Ele está na terra dele, Deus aparece para ele e fala, sai da tua terra que eu tenho uma promessa para ti. Ele sai mediante uma promessa. Deus cria um ambiente interno e externo para ele crer. Eu vou te dar um filho. Deus cria um ambiente externo e interno para ele crer. E Paulo está falando, ei, ele não fez nada para merecer isso.
Deus já tinha um plano para ele antes. Qual é a intenção disso? A intenção disso é mostrar para você que quando Deus faz uma aliança com Abraão, não foi porque Abraão creu antes. Não foi por causa disso. Deus já tem um plano com Abraão antes. No 12 ele já promete algo para Abraão. E só no 15 ele vai firmar a aliança dele. E a aliança ela vem depois dele crer. O que isso mostra para a gente? Mostra para a gente que, nesse momento que nós vamos ler da aliança entre Deus e Abraão, Deus estava trabalhando internamente em Abraão. Não era Abraão que estava tendo força para fazer algo. Deus estava trabalhando internamente dele, usando promessas, usando o ambiente em volta, internamente nele. Vocês estão entendendo isso? E, meus irmãos, eu quero abrir um parêntese para vocês aqui. E eu preciso falar isso para vocês. Isso é o assunto mais importante que nós temos. Eu vou bater na tecla de novo. Se o teu coração não se interessa pela soberana graça do Senhor, alcançando seres humanos caídos, você não deve estar aqui. Você não deve estar aqui. Esse é o assunto mais importante dessa igreja. O teu desinteresse pecaminoso por esse ensino revela muito de quem você é. Você não precisa estar aqui. Porque eu sei que todos vocês estão aqui agora e vocês têm problemas pessoais. Vocês têm dificuldades pessoais. Eu sei que a gente sofre uma tentação para querer um Deus, um Cristo que resolve nossos problemas pessoais. Mas o Cristo que nós viemos adorar aqui é o Cristo que pode resolver nossos problemas pessoais se Ele quiser. E se Ele não quiser, glórias a Ele, eu continuarei aqui pregando o Evangelho e adorando o Seu nome, e eu espero que vocês também. É por isso que nós estamos aqui. Alegres, tristes, saudáveis, doentes, em crise, na melhor fase da nossa vida espiritual, nós estaremos aqui. Porque a nossa fé não depende de Deus realizar nossos desejos humanos. A nossa fé é firmada em um Cristo que morreu e ressuscitou para que a gente pudesse estar aqui. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a falta de interesse que pode surgir em vocês nessa igreja é muito grande, e que seja assim. Que os desinteressados no Evangelho possam procurar seus interesses mundanos, seus interesses materiais, seus desejos materiais. Vá ser feliz no seu casamento, vá ser feliz na sua família, vá ser feliz com o seu emprego bom. Eu quero ser feliz, me gloriando na cruz de Cristo. Tendo emprego ou não tendo posse ou não tendo saúde ou não tendo, eu quero me gloriar na cruz de Cristo. E eu posso estar aqui nesse altar com 70 anos, mas eu quero estar pregando essa mesma história redentiva que Deus fez através da vida de Abraão. Eu não me cansarei de pregar sobre isso. Ah, o curso de membresia é chato. Ah, para que estudar? Então vá viver sua vida mundana. Porque Abraão, o tempo todo, o foco de Abraão era na promessa que Deus fez para ele. Promessa mesma que está sobre nossas vidas. Hebreus 12 vai dizer que Abraão nem viu crer, ele nem viu cumprir a promessa. Mas ele continuou perseguindo, porque ele esperava uma cidade não com fundações humanas. Ele esperava uma cidade edificada por Deus, ele via a glória. A gente vai ler daqui a pouco que Paulo deixou bem claro, no momento em que Deus se revelou para Abraão, foi pregado o Evangelho para Abraão. Abraão não estava esperando apenas um filho, Abraão estava esperando por Cristo, e Abraão estava esperando a glória. E se o teu desejo não for isso, eu prefiro estar com 5 pessoas aqui dentro do que estar com 50, 100 crentes melindrosos que não se interessam pelo Evangelho, que não gostam de estudar, que não valorizam o dom do próximo. Isso não acontece só hoje, não, meus irmãos.
Isso acontece desde a época de Paulo, acontecia muito isso. Na época do Antigo Testamento, acontecia muito judeu desinteressado, pensando nos seus próprios querer, no seu próprio plano de vida. Isso não é de hoje, não, e não vai acabar aqui. Eu não vou negociar, eu não vou te dar entretenimento, eu não vou te dar outra coisa a não ser Cristo. Se uma igreja que ensina a Bíblia, que ora, que canta os louvores bíblicos, e que você pode atuar nela de forma bíblica, não é o suficiente, vá procurar seus desejos mundanos. Porque tudo que nós temos de mais precioso é a revelação da redenção em Cristo Jesus. É por isso que nós devemos chorar. É por isso que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. É por isso que a gente deve se manter vivo e animado. Nada mais pode. Porque senão nós teremos aqui membros nessa igreja extremamente estagnados. E ainda vão me culpar por isso. Mas naquele grande dia, meus irmãos, você não vai poder me culpar, foi o pastor. Porque eu estou na mesma luta que você. Lutando para que meus olhos e a minha carne não queira algo além de Cristo. E todos os dias na nossa santificação, a gente tem que lutar contra isso. Olha o que Paulo vai dizer um pouco mais no versículo 9. No mesmo texto, tá? Deixa eu abrir aqui de novo. Diz assim. Estou indo lá no versículo 9 agora, tá? De Romanos 4. Olha que coisa bonita que tem no 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Isso é uma fala de Davi. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Até Davi tinha compreensão de que o Senhor o salvou sem atribuir culpa nele, sendo justificado. Versículo 10. Versículo 9. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Porque ele vai falar isso aqui agora, preste bem atenção. O judeu, ele é muito orgulhoso de ser judeu. Então, para ele, todo mundo que não era circuncidado não prestava. Vocês estão entendendo? Ele se achava superior. Esses novos cristãos que estão surgindo agora na igreja, circuncidado não serve. E aí ele vai quebrar a espinha dorsal agora para mostrar o seguinte. Tu sabia que Deus fez uma aliança com Abraão sem ele ser circuncidado? Porque a circuncisão vai aparecer só no capítulo 17, que é o tema da nossa última pregação sobre essa série. Só no 17. Olha o que Paulo fala. No versículo 9. Destina-se essa felicidade, que é a justificação no caso, a salvação, apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé é acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. A circuncisão para eles era o maior símbolo. Parece que é o batismo hoje para a gente. Então eles se orgulhavam, olha, se esses irmãos aqui não forem circuncidados, eles não vão ser filhos de Abraão. Porque para eles Abraão era um cara intocável. E Paulo fala, mas Abraão teve contato com Deus e creu, ele nem era circuncidado, porque a pessoa que não é circuncidada não pode crer também. Então ele começa a tirar algumas circunstâncias religiosas da época, que é muito parecido com o que a gente faz hoje. De novo, coloca o homem no centro, o mérito do homem no centro, idolatra seres humanos e tira Deus da sua soberania. Olha como fica mais estreito o negócio para o judeu. 11. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem,
sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Aqui a gente tem um problema, algo específico. Olha que Paulo vai dizer, é filho de Abraão, não só vocês que têm circuncisão, os que não são circuncidados também são filhos de Abraão. Sabe por que Paulo fala isso? Porque para Paulo, a aliança com Abraão não é étnica, não é para a nação de Israel, ela era para o mundo. Olha o que ele continua dizendo. Versículo 12. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam... Não, 11, desculpa. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, só para a gente lembrar o que a gente estava lendo, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é pai de todos os que creem, sem serem circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Igualmente, o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. E aqui tem um ponto muito importante. Paulo deixa muito claro, o povo judeu não recebeu a promessa de Deus de ser salvo, de ter seus pecados perdoados com o Messias, mediante a obediência deles. Pelo contrário, foi antes de tudo isso. Deus criou todo um ambiente para Abraão crer, Deus se revelou para Abraão, Deus prometeu para Abraão, e aí depois Abraão, mediante toda essa ajuda, ele crê. Então o que Paulo está dizendo aqui? Olha, cuidado para vocês não caírem no erro de achar que Deus está recompensando vocês porque vocês são bons. Porque nem Abraão fez isso. O homem que vocês idolatram, nem ele recebeu a salvação mediante a salvação, e nem a nação de Israel. As pessoas que vivem em Israel são salvas mediante crer. Só que eu já ensinei para vocês que o crer vem de quem? De Deus. Toda vez que o ser humano crê, Deus cria um contexto em sua volta internamente para que ele tenha capacidade de crer. A glória é dada a quem? A Cristo Jesus. Ele diz assim, ó, no 13, não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que seriam herdeiros do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil, porque a lei produz ira. Olha o que ele fala, engraçado. A lei, que são as regras que eu tenho que cumprir, só produz ira, que eu não consigo cumprir nada direito. Minha obediência, cara, na verdade, só produz ira. Porque a gente se esforça para obedecer, e quando obedece, ainda obedece torto, meio capenga. Então ele fala, para de achar que vocês obedeceram alguma coisa, para de achar que Abraão foi o cara, para. Porque Deus não prometeu salvação para ele ou para o povo mediante aos méritos deles. Foi mediante a fé que Deus colocou neles. A fé que Deus gerou neles. A fé que Deus criou a realidade em volta para existir. Foi Deus que criou isso. A fé é inútil. Crer é inútil se vem de você. A fé só é válida, só tem valor se foi Deus que colocou ela em você. Porque a fé que o mérito é teu, tira Deus do trono. A fé que vem de você e o mérito é teu, faz a recompensa ser toda centrada em você. Agora, a fé que vem de Cristo, plantada por Deus, sabe o que ela faz? Faz os méritos serem de Deus. Qual fé que você quer exercer? Eu não quero colocar mérito em mim, nada. Eu tenho plena consciência que foi Ele que me deu. A glória é totalmente... Eu não quero nada para mim. Por favor, cuidado. Quando você está querendo jogar coisas na cara de Deus, a vida está difícil, ora, confia nele. E observa se ele não está te ensinando alguma coisa.
baixa a bola, seja mais humilde. Para de colocar a culpa nas pessoas. Porque no fundo você sabe que a culpa não é das pessoas. Porque às vezes é como a gente leu o texto bíblico que diz o seguinte: Deus, ele permite aparecer algumas situações, irmãos, que não são eleitos para te provocar, para ver quem são os eleitos. Às vezes surge alguém te machucando, te chateando, uma situação que te confronta. Não é para que você olhe para aquilo e peque. É para que você perceba que Deus está te testando. Então, todos vocês estão aqui hoje, vocês precisam entender de uma vez por todas. Deus nos salvou, Deus nos deu a fé, mas Ele vai nos disciplinar, gente. Ele vai tratar a gente de forma específica. Para de culpar os outros. Você está guardando mágoa no coração de alguém? Pensamentos errados sobre alguém? Isso é simples. Provavelmente essa pessoa nem vai saber, não vai afetar ela em nada, só está revelando quem você sempre foi. Um pecador desobediente e que não ama a Deus. Você está matando a você mesmo. A gente pode ver isso o tempo todo, e você vê em Abraão alguém que está com os olhos na promessa de Deus. E toda vez que ele tira os olhos da promessa de Deus, o que ele faz? Vou dar um jeitinho aqui. Vou dar um jeitinho para... Toda vez que nós tiramos os olhos de Deus, a gente começa a querer dar um jeitinho na nossa vida, com a força do nosso braço. E a gente cai aonde? Em pecado. Vamos voltar lá para Gênesis. Nós paramos no 15:6, tá? Capítulo 15, versículo 6. Olha o que o William Hendricks fala sobre essa frase. A fé de Abraão não cria a promessa. Preste atenção. A tua fé não faz Deus criar alguma coisa a teu favor. Não é isso. A fé de Abraão não cria a promessa, apenas a recebe. Deus, em seu amor imutável, o havia incluído em sua aliança de graça. Um pacto de misericórdia que alcança também a sua descendência. Abraão crê, e a fé o une ao Deus da promessa. Mas o texto vai além da crença. Ele mostra como Deus sela essa promessa. Eu quero que você vá comigo agora para Gênesis 7 e 18, a gente vai analisar, a gente vai finalizar nesse texto. Todo mundo está em Gênesis aí? Nós lemos o 6, a gente vai continuar lendo, em seguida eu vou parar onde eu vou analisar. Versículo 7, disse-lhe mais, olha o que Deus disse para Abraão, eu sou o Senhor, que te tirei do Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Ele falando, olha, não esquece, eu te tirei de lá. Sabe por que é interessante isso? É interessante porque no texto, parece assim, ele fala para Abraão, Abraão, sai dessa terra. Quem foi que saiu da terra? Foi o Abraão que pegou as coisas dele e saiu da terra. O mérito é de Abraão? Humanamente parece que é. Foi o cara que tomou a atitude. Olha como Deus fala para ele, eu te tirei. Disse-lhe o Senhor, eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E deixa bem claro, eu te tirei e eu vou te dar a terra. Porque Abraão está nesse momento meio baleado, está muita coisa ruim acontecendo, está com medo que os reis que ele destruiu venham até ele. Versículo 8. Disse ele, Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? Ele pediu, Senhor, como é que eu vou saber que é a hora? Né?
Como é que eu disse? Aí Deus fala para ele o seguinte, Deus responde ele, é engraçado isso, né? Deus responde, antes de responder, olha, quando você assumir a terra vai acontecer isso, né? Olha a resposta de Deus. A resposta de Deus já é chamando ele para um compromisso, uma aliança. Olha o que ele fala. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor. E disse-lhe, toma uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e o partiu pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxotava. O que ele vai fazer aqui agora? Nós já falamos isso aqui várias vezes no culto. Isso aqui é muito importante. Nesse exato momento, Deus fala para Abraão, Abraão, quer a tua resposta? Pega esses animais. Isso no mundo antigo, gente, alguns de vocês já sabem, é a forma de fazer contrato. Por exemplo, quando a gente faz contrato hoje, você chama um advogado, formula um contrato, ambas as partes assinam. Não é isso? Não existia nessa época contrato, correto? Não tem nem papel. Como é que eu fazia um contrato? Eu pegava um animal, eu partia ele no meio. Imagina que eu peguei uma cabra de 3 anos, eu parti ela no meio, deixei um lado dela aqui, deixei outro lado aqui. Eu, com o meu sócio, vou passar no meio da cabra cortada. Por quê? A gente vai olhar para a cabra e vai lembrar, quem quebrar o contrato vai ter o final dessa cabra aqui. Os contratos da época eram complicados. Quebrou o contrato, vai ser partido no meio. Né? Acho que se existisse isso hoje ainda, acho que poucas pessoas quebrariam. Poucas pessoas quebrariam o contrato. Vocês estão entendendo? Olha o que Deus chamou Abraão para fazer. Deus chamou Abraão para um acordo, uma aliança. Meus irmãos, vocês não têm noção do que é isso, cara. Abraão, eu não apenas vou te prometer que eu vou cumprir tudo que eu falei, como eu vou me colocar num compromisso contigo. Vocês têm noção do que é isso, gente? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Cara, é incrível como um Deus soberano faz isso. Uma coisa é ele prometer, outra coisa é ele falar, eu não vou só te prometer, eu vou me colocar. Eu vou me colocar num compromisso contigo. Vocês estão entendendo? Eu vou me colocar nesse compromisso com você. Isso é muito importante. Então vamos entender agora como é que se deu esse contrato. O que é que deveria acontecer nesse contrato? Abraão cortaria esses animais, e mediante esses animais, o que Abraão precisaria fazer? Passar no meio desses animais cortados. Então estaria sendo selado um compromisso entre ele e Deus. O que significa isso? Que se Deus não cumprisse o contrato, Deus se colocaria em complicações. Vamos ler agora o próximo texto? Versículo 10. E trouxe-lhe todos estes, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Ele apagou. Na hora que era para ele fazer o contrato com Deus, a aliança com Deus, ele apaga. Deus coloca um sono nele profundo. E o texto diz o seguinte: então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Vários comentaristas dizem que no momento que Abraão caiu em sono profundo, Deus falou com ele por meio de sonho. Cara, é incrível isso. Deus falou que ia acontecer 400 anos depois. E aconteceu, que a gente lê a história. Aí vai vir
Jacó, Moisés, José, que vai virar governador do Egito, o povo de Israel vai morar lá, daqui a pouco vai aparecer um faraó que vai esquecer quem é o povo de Israel, vai fazer eles escravos, vai levantar Moisés e vai tirar o povo do Egito. Para ir para onde? Para a terra de Canaã. Olha que coisa interessante. O tempo de escravidão durou todo esse tempo que Deus falou. Olha como Deus é soberano, olha como Deus toca a história, e olha como Deus não quer falar sobre Abraão. Sabe o que Deus quer mostrar? Eu sou poderoso. Eu escrevo a história. E eu tenho um plano que está sendo desenvolvido, eu estou te mostrando esse plano. Para tu pegar o texto e ficar idolatrando Abraão, querendo uma bênção financeira, uma bênção terrena. Não é para isso. Qual é a diferença? A diferença é que para Deus se revelar ao ser humano, ele se revela na existência. E para que Abraão pudesse ser transformado em uma nação, ele precisaria de ajuda material. Para que ele fosse uma nação, para que ele pudesse criar seus filhos, para que a promessa fosse cumprida, é óbvio que junto com o que acontece internamente em Abraão, teria que acontecer algo externamente. Então Abraão começa a prosperar e começa a ter capacidade de virar uma nação. Ele começa a ter muitos filhos, então começa a gerar gado, ele começa a gerar uma nação. E Deus vai prosperar essa nação, porque Deus tem um plano com essa nação. Vocês estão entendendo? Por que ele tem um plano com essa nação? Porque ele tem um plano com a sua igreja, que existia dentro dessa nação. A igreja do Senhor, os eleitos do Senhor, já estavam dentro dessa nação. A teologia da prosperidade pega esse mesmo texto, lê ele pensando no ser humano, implanta na mente das pessoas um desejo material. E sabe o que as pessoas fazem? Aplaudem. Sabe o que as pessoas fazem? Ficam alegres porque elas querem prosperar. Eu não estou dizendo que Deus não pode escutar uma oração tua para te ajudar. Eu vou te dar um conselho. Ora. Ora, pede a Deus e trabalha. Para de ficar cavucando a Bíblia para tentar imitar e surpreender Deus. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. É mais fácil o diabo te dar um presente e tu achar que é Deus. E ele te manter nessa escravidão mental, que é o que acontece em muitos lugares. Finalizando, olha o que o texto vai dizer. Versículo 14. Mas também, depois de falar que 400 anos o povo ia ficar escravo, mas também eu julgarei a nação a qual ele tem de servir. E depois sairá com grande riqueza, o Egito. Deus julgou ele, jogou praga sobre eles, e o povo saiu de lá mediante a grandeza maravilhosa feito de Deus que foi abrindo o Mar Vermelho. Versículo 15. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, o que realmente aconteceu. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Olha que coisa interessante. Ele falou, é a quarta geração que vai entrar na Terra Prometida. Quem é que entra na Terra Prometida? A quarta geração, contando a partir dele. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Na hora do contrato, o que passou? Passou uma espécie de fumaça fumegante e uma tocha de fogo. Duas manifestações passaram no meio dos animais cortados. Isso é muito surpreendente. Porque Abraão agora teria uma aliança com Deus que não foi feita no nome dele. Porque se fosse feita no nome dele, ela seria quebrada porque ele é pecador. Aqui nós temos a primeira manifestação do que nós chamamos de justificação. Alguém assumiu o lugar de Abraão. Isso é poderoso e maravilhoso para a gente. Alguém assumiu o lugar de Abraão. O que Jesus fez com você? Assumiu o teu lugar.
A aliança foi feita entre Deus e Cristo. Olha que coisa interessante. Aqui nós temos a primeira documentação do que é a nova aliança, historicamente falando. Por isso que a história de Abraão, as promessas para Abraão não foram feitas para uma etnia. Foram feitas para a igreja que nessa época vive em uma nação. Vive em uma etnia. E na cabeça de vocês pode parecer que, nossa, que complicado é isso. Que difícil é isso. Meu Deus do céu. É o evangelho, meus irmãos. Deus escolheu se revelar dessa forma. Ele já começou a mostrar para Abraão como é que seria a salvação. Abraão, tudo que eu te prometi não vai ser na tua conta e no teu nome. Vai ser na conta e no nome de alguém que não é falho como você. Para que jamais a promessa seja quebrada. Quando você olha para a cruz de Cristo, tudo que aconteceu com Abraão aconteceu na cruz de Cristo. Ele nos substituiu. Eu quero ler um texto aqui para encerrar para vocês. Abraão corta os animais e coloca cada metade à frente da outra. Como eu falei para vocês, esse ritual é comum no Antigo Testamento. Mas aqui ocorre algo único. Abraão não passa entre os pedaços. O texto diz que ele adormeceu. E Deus, representado por um fogo fumegante e uma tocha de fogo, na figura de Cristo, passou sozinho pelas partes cortadas. Essa é a cena que define toda a teologia da aliança e a teologia da nossa igreja. O próprio Deus se obriga por juramento. Ele se compromete a cumprir sua palavra, mesmo que o homem falhe. Tem uma frase no livro Cristo dos Pactos que diz assim: a aliança é um pacto soberanamente administrado. É Deus que decide como vai fazer isso. Ao passar sozinho entre as partes, Deus assume sobre si a penalidade da quebra. A aliança é de sangue, mas o sangue não será o dele. A cruz de Cristo é o eco supremo desse juramento. Naquela noite, em Gênesis 15, Deus promete morrer, se necessário, para manter sua palavra. E séculos depois, nós temos Cristo morrendo para resolver o grande problema da humanidade. Deus já estava falando para Abraão: não é você que vai resolver os problemas. Eu estou escolhendo só você como instrumento. Eu estou escolhendo apenas a tua descendência como instrumento, para mostrar que eu vou resolver o problema da humanidade. Então eu jamais vou fundamentar essa igreja, eu jamais vou fundamentar. Você gostando ou não, você se interessando por esse assunto ou não, esse assunto parecendo chato para você, eu jamais vou fundamentar essa igreja olhando para um personagem querendo bênçãos terrenas. Isso aqui é a coisa mais preciosa que nós temos. Desde os tempos antigos, Deus está falando: eu vou resolver o problema, eu tenho um plano, o meu filho vai resolver o problema que vocês não podem resolver, e vocês ainda vão ser beneficiados por causa do meu filho. Gênesis 15 não fala apenas de um filho biológico, porque a gente acha que Deus está falando para Abraão a respeito do filho dele. Eu já vi umas pregações que dá dó. Olha o filho, Deus deu um filho para Abraão, creia que Deus vai te dar o que você tanto quer. Isso está errado, meus irmãos. Isso está errado. Paulo vai afirmar que Abraão sempre soube que o filho que ele receberia não era apenas para ter um filho, era porque o descendente que esmagaria a cabeça da serpente nasceria na descendência dele. Abraão sempre olhou para Cristo. A tua descendência será como a estrela do céu
Esse descendente é interpretado por Paulo em Gálatas 3,16. Abre Gálatas 3,16. Paulo vai explicar o texto que nós estamos lendo. Quem achou, diga amém. Todos acharam? Bora ler, vamos ler desde o 15. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Isso aqui é muito importante. Ninguém anula, ninguém acrescenta. Olha o que ele vai dizer aqui. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque muito judeu achava que a salvação vinha por cumprir a lei. Ele está falando o seguinte, não. A salvação vem da promessa de Abraão. Não é porque veio a lei que vai abolir o que aconteceu com Abraão. Olha o que ele fala no próximo texto. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Repete comigo. Deus deu gratuitamente a Abraão. Irmãos, não idolatre Abraão. O que ele recebeu foi de forma gratuita. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anos nas mãos de um mediador. Ora, o mediador não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte. Porque se fosse dada a lei, se fosse dado uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então ele deixa muito claro, a lei que você precisa praticar, o que você tenta obedecer, não é para você ganhar nada de Deus, não. Não é para você surpreender Deus, é para você mostrar o quanto você percebeu, o quanto você é pecador e não consegue cumprir. Finalizando aqui. Vocês conseguiram entender que Abraão é muito importante para isso. E que Deus já está revelando em Abraão tudo o que ele fez no futuro, no Novo Testamento. O que para a gente hoje é passado, aconteceu lá atrás. Paulo não está espiritualizando o texto, está explicando sua plenitude. A promessa feita a Abraão tinha em vista Cristo desde o princípio. Assim, todos os que estão em Cristo são contados como descendência de Abraão. Repete comigo. Todos que estão em Cristo são descendência de Abraão. Gálatas 3:29 vai dizer o seguinte: se sois de Cristo, sois descendência de Abraão
e herdeiros segundo a promessa. Sabe por que ele fala isso? Porque Paulo enxerga que aquilo que aconteceu com Abraão é nova aliança. Então, o ato de ter passado uma teofania, uma fumaça fumegante, uma tocha de fogo sobre as partes cortadas, Paulo entende que aquilo é o que Cristo fez na cruz pela gente. Aquilo é a justificação sendo visível e tocando a história em forma de enigma. É o primeiro prenúncio do que Cristo faria na cruz, assumindo nossa responsabilidade. Essa é a teologia mais importante que nós temos. Queria que você ficasse de pé. Logo, o crente do Novo Testamento não está fora da aliança de Abraão. Ele é seu herdeiro legítimo. A promessa de Abraão não foi abolida, ela foi ampliada. O Guerra dos Vurs diz o seguinte: a aliança com Abraão é a etapa em que a graça redentora toma forma visível e universal. Nela, o particular serve ao universal. O que significa isso? Deus usa um homem de forma particular para deixar visível o que ele vai fazer com toda a humanidade. Amém? Amém. Que essa semana seja uma semana de oração para você. Uma semana de questionamentos para você, se Deus permitir você estar vivo. Vocês que estão me escutando aqui, prestem atenção. O coração de vocês precisa saltar de alegria diante dessa poderosa revelação. Se vocês me escutaram hoje aqui e vocês estão indiferentes, se arrependam do pecado de vocês. Se prostrem diante do Senhor e se arrependam do pecado de vocês. Porque uma alma, um coração que não exulta de alegria, de constrangimento, de quebrantamento, mediante a tamanha revelação, tem sérios problemas. E vocês podem se analisar. Vocês podem se analisar. Um coração que não se interessa pelo que eu estou pregando aqui precisa cair em arrependimento. Porque enquanto você vê isso como algo chato, algo teológico, você não entendeu o que é o Evangelho. Enquanto você entendeu o curso de membresia como algo chato e de estudo, você não creu ainda, gente. Como é que eu creio e não quero conhecer o Deus que eu creio? Como é que eu digo que amo a Deus e não quero, investigar tudo que eu posso investigar sobre Ele? Se a gente não construir uma igreja pautada no Evangelho, no que de fato é interessante, se a gente não fizer isso, se a gente continuar indiferente em relação a isso, se vocês continuarem aqui, se vocês estão sentados aqui porque não acaba agoniado, vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês. Porque eu vou continuar crendo aqui. Vocês estão fazendo mal para vocês. A agonia que dá em vocês de que acabe é a mesma agonia que vai sumir quando o culto acabar e vocês começarem a conversar. É a mesma agonia que vai acabar quando vocês forem para frente da televisão ou do celular. Aí depois vocês levantam a mão: ó, Senhor, eu te amo, obrigado. Que vocês possam estudar mais sobre esse assunto. Que vocês possam propagar esse ensino. Que vocês possam assistir de novo essa pregação. Que vocês possam orar sobre isso e falar: Deus, meu coração está indiferente. Deus, eu não sinto nada. Eu não respeito isso parece chato para mim. E diante disso eu quero orar com você. Eu quero orar, porque se for para ficar dando entretenimento para vocês e posicionar toda a Bíblia para resolver um problema particular teu, esse aqui não é o lugar. Esse não é o lugar. Tem um monte de igreja que faz isso. Tem um monte de igreja que está nesse exato momento falando assim: Deus vai mudar a tua situação financeira. Deus vai salvar a tua família. Deus vai salvar o teu casamento. Quer que isso aconteça? Seja amigo de Deus e valorize o Evangelho. Vou ficar rico? Não. Não significa. Tu vai ser o que Deus quer que tu seja. E se Ele quiser que tu seja pobre, tu vai ser. Se Ele quiser que tu seja saudável, Ele vai ser. Se Ele quiser que tu tenha alguma complicação de Deus, Ele vai. E nós continuaremos dando glória, nos interessando pelo que Ele se interessa.
Luta, dificuldade, não é ausência de Deus. Abraão sofreu, é guerra, é mentira, um monte de coisa acontecendo, Deus fala assim, vem cá, deixa eu contar contigo. Eu sou teu escudo. A mesma aliança de Abraão está sobre nós, ele é o nosso escudo. Vocês creem nisso? Ele está conosco, ele nos guia. Vamos orar. Pai querido amado, obrigado por esse culto. Nós estamos com essa missão aqui de poder fundamentar nossa igreja no Evangelho. E essa missão já está vindo de vários meses. Eu oro para que a nossa igreja entenda o que está sendo feito aqui em cima. Todo o esforço que nós estamos tentando para fazer isso. Para poder, Senhor, deixar essa igreja cada vez mais fundamentada naquilo que é correto. Perdoa os nossos pecados, por favor, Senhor. De colocar o Evangelho como segundo plano. De amar mais outras coisas do que amar aquilo que de fato é importante. Todo egoísmo, todo pensamento na gente mesmo, toda ganância humana, Senhor. Eu sei que Tu estás conosco. Eu sei que Tu abençoa a mão do trabalhador. Eu sei que Tu escuta nossas petições. Eu sei disso. A gente não precisa barganhar contigo. A gente não precisa ficar tentando te surpreender com egoísmo no nosso coração de barganha. Nós não precisamos disso. Nós sabemos que Tu és nosso escudo. Nós sabemos que nós estamos na Tua aliança. E que nós precisamos estar mais próximos em oração. Nós precisamos estar nos importando com o que o Senhor se importa. Nós precisamos estar amando aquilo que Tu ama. Nós precisamos estar vivos, Senhor, em Cristo Jesus. Qualquer pecado relacionado a isso, Senhor, que o Teu Espírito possa nos convencer. Leva a nossa igreja à compreensão correta. Leva a nossa igreja a, de fato, se importar com o que devidamente a gente deve se importar. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela Tua graça, que desde a antiguidade em Abraão já vem se mostrando real na história, tanto fora e internamente da gente. Obrigado por mais um culto, que o Senhor possa nos levar guardados e protegidos para nossas casas. Que o Senhor permite que a gente esteja vivo, Senhor, que seja uma semana de muita devoção, uma semana de muita oração, uma semana que nós vamos aproveitar porque nós estamos na aliança, nós podemos ter contato com o Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo e a igreja diga, Você pode aplaudir o Senhor com alegria.